Olá, eu sou Maurício de Paula, diretor de criação e diretor de fotografia. E eu sou Andréa Mello, estrategista especialista em Shopper Insights. E este é o IAQI Podcast, conteúdo relevante na era da inteligência artificial. Sejam bem-vindos e bem-vindas. No episódio de hoje, nós vamos explorar a interseção entre dados, marketing e inteligência artificial. Mas a gente vai fazer isso num formato diferente, que é um formato de mesa redonda, com menos pauta, menos estrutura e mais opiniões na mesa. Mas antes de começarmos o debate, eu tenho um convite rápido para você. Já se inscreve no canal para que o conteúdo chegue para mais pessoas e ajuda o canal a crescer. O nosso convidado de hoje é fundador da AI4, uma consultoria de estratégia. Alex Fornazari, seja bem-vindo ao IAQI Podcast. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Muito bom. Olha, trouxe um tema aqui para começar a pauta, que é um tema que me dá um ciricutico cada vez que eu escuto. Hoje é para ter polêmica? É pau? É isso? Vamos ver se sairemos amigos desse episódio. Esse é o desafio. Que é aquele bordão repetido por todo profissional que produz conteúdo sobre inteligência artificial, que fala, olha, você não vai perder o seu emprego para inteligência artificial, você vai perder o seu emprego para um profissional que sabe usar a inteligência artificial. Será? E eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre isso. Eu vou passar aqui pro Alex aqui já começar. Vamos colocar ele primeiro na convidado, fogueira, né? Segura Primeiro na cerveja convidado. aqui. Cara, isso aí virou meme, né? Esse bordão. Sim. Tá virando meme. Uhum. Eu vou colocar um ponto de vista que tem muita gente usando IA sem propósito, sem contexto e sem relevância, sem qualidade, né? Então, tem que saber usar IA, mas tem que saber usar IA com propósito, com contexto, né? Enfim, vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês estão sentindo isso. Navegando no feed das mídias sociais, principalmente no LinkedIn, tá vendo uma pasteurização de conteúdo, de posts ali. Total, né? Não tem mais erro de português. Não tem erro de português. Todo mundo muito inteligente, sim, né? todo São mundo frases ficou. muito curtas e assertivas, né? Então, para mim, esse é um exemplo ruim de uso de IA, né? O que vocês acham? Vocês estão vendo esse movimento também? O que eu vi é assim, o que acontece, tinha muita gente que já nem escrevia, né, nem postava praticamente nada no LinkedIn. Eu vi uma movimentação, na época meio que o LinkedIn quase que virando um Facebook. Virou, né? Quase virou já, né? E aí assim, agora todo mundo acha que é o máximo, né? Pode escrever sobre tudo, conhece tudo. Mas no fundo, o que a gente vê é que essa pessoa tá usando inteligência artificial, né, É o mesmo cara? prompt, né? Sim, total. Eu chamo esse estilo de estilo caga-regra, que é o cara que ele quer falar, quer aparecer, quer gerar autoridade em algum assunto. Sim. E aí ele programa a IA dele para fazer uma série de posts num modelo de, olha, eu fiz uma leitura do mercado que você não fez. Tá difícil consumir conteúdo hoje em mídia social. Esse é um exemplo de uso equivocado, né, da IA, no meu ponto de vista. O que você acha, André? Você tem visto isso? Eu não navego muito pelo LinkedIn, eu devo confessar. O Maurício vive puxando minha orelha porque eu não, infelizmente, ainda não sigo nem a página do IAQI Podcast. Você tá de sacanagem? Não, tá seguindo. Mas seguirei, tá na minha agenda. Até o final do ano eu vou atualizar o meu perfil. Tá na tua agenda vou já me faz colocar 2 como meses. apresentadora do IAQI Podcast. E vou seguir a página. Não perca a esperança em mim. Não perca a esperança em mim. Treta entre Mas sócios, hein? Treta. Alex, você me anda a discórdia. Eu vim aqui pra bagunçar, não vim aqui pra esclarecer nada. Mas, eu quero só retomar o tema, porque assim, acho que o que mais me incomoda nessa colocação é a perspectiva da conexão dela com o mercado de trabalho mesmo, né? Conexão da IA com o mercado de trabalho, não só produção de conteúdo. E aí o que me incomoda muito nela é que quem fala isso está mentindo. Trouxe dados, trago dados, né? Dados. Não temos pauta, mas como no episódio de hoje é sobre Como dados... assim, quem fala isso tá mentindo? Essa parte eu não entendi. Segundo a previsão do Fórum Econômico Mundial, que foi divulgado no início deste ano, então é uma previsão relativamente recente, a reviravolta tecnológica causada pela inteligência artificial provavelmente vai eliminar 92 milhões de empregos existentes até o ano de 2030. Então, sim, teremos demissão. Sim, muitos profissionais vão perder emprego para IA. E sim, muitos profissionais, talvez, para se recolocar, não baste procurar um cargo, porque talvez o cargo dele deixe de existir.
E a gente também está diante de um cenário em que, acho que o momento na história que a gente tem mais próximo do que a gente está passando hoje, quando a gente olha para trás, é a Revolução Industrial, em que também as máquinas tiraram os empregos dos artesãos por conta do custo de produção mais baixo. Agora, a grande diferença é que naquela época, um artesão que perdeu seu emprego para uma fábrica de sapatos, ele podia, inclusive, procurar emprego na fábrica de sapatos, porque a qualificação exigida era muito baixa. Inclusive, esse artesão ele era super qualificado para ficar apertando um botão em fábrica, né? Então, essa recolocação ela foi relativamente... se acomodou com mais facilidade do que o cenário que a gente tem à frente. Porque também, nesse mesmo estudo, né, do Fórum Econômico Mundial, a gente também tem a perspectiva de criação de novos empregos. É isso que eu ia perguntar. Mas são novos empregos altamente qualificados. Então, a atendente de telemarketing que perdeu o emprego dela, ou que venha a perder, ela não vai conseguir se recolocar como prompt engineer, né, como dev developer, sei lá, né, os cargos todos que venham a surgir. A gente começa já a ver o surgimento. Então me incomoda muito essa frase, porque faz parecer que é algo muito fácil. Então, era esse o ponto, porque a gente vê as duas situações, né? A gente vê tanto alguns, seja produtores de conteúdo, indo para a questão mais apocalíptica, aonde efetivamente, tipo, não, tipo, a IA vai tomar teu emprego, vai isso e aquilo. E aí você, ao mesmo tempo, você tem o outro cara falando, não é bem assim. Geralmente, os caras que vendem curso. De inteligência artificial, porque aí você aprende IA, então você não vai mais perder seu emprego. Não, eu vou te vender um curso raso pra caramba, que no fundo, você olhando no YouTube, você vai aprender mais do que no curso desse cara. Então toda a galera agora virou vendedor de curso. Desculpa, né? O nível dele é muito baixo, porque quando a gente fala de um cara que vende curso e que tem uma qualidade e que entrega aquilo que promete, é completamente diferente. Claro. Mas não é o que a gente vê com essa maioria dessa galera, o que eles estão fazendo. E a discussão também é mais complexa que isso, né? Tem cargos que não vão ser tão impactados, então um cuidador, né, provavelmente vai continuar sendo um cuidador e não precisa necessariamente aprender inteligência artificial. Tem cargos em que você se capacitar vai te ajudar, acho que na nossa área, comunicação, né, a gente vê diretores de arte, diretores de fotografia como você, né, aprender a usar inteligência artificial traz um know-how que pode potencializar a tua atuação, e manter você relevante no cenário que se delineia, mas tem cargos que efetivamente vão ser substituídos pela inteligência artificial. E esse é um profissional que ele vai precisar ter um esforço maior. Às vezes a solução, dependendo do perfil, não seja nem aprender inteligência artificial, mas procurar uma outra qualificação alinhada com a habilidade e com o repertório da pessoa. Você, Alex. Resumindo, não tá fácil para ninguém. Não. Acho que no mundo de comunicação isso é claro, né? Uhum. Mas no mundo executivo também está tendo uma transformação grande, né? Porque alguns processos que são automatizados, de modelo de tomada de decisão, podem ser feitos por IA também. Então, tem uma discussão grande acontecendo na eliminação da meiuca do nível gerencial, né? Tá. Ficam as grandes lideranças e as posições de execução e de operação. Uhum. Porque o cara que toma a decisão de forma automatizada, esse cara pode ser eliminado por uma IA, né? Então, a discussão é boa, mas eu acho que a gente está entrando num momento um momento da verdade, né? De fazer acontecer e parece que está tudo meio incipiente ainda. Você sabe que é assim, né? Outro ponto que se discute muito, principalmente a garotada que está entrando no mercado de trabalho hoje, né? A gente vê que cada vez mais tem essa dificuldade em ele conseguir um emprego, porque ele sai da faculdade e ele ainda não tem o conhecimento prático. E o que acontece? A gente vê essa situação, tipo, praticamente a fase de estágio quase sendo extinta. Sim. Por quê? Porque as empresas, o processo de aprendizado, as empresas já não têm mais essa paciência, já também, cada vez mais, enxugando o custo, ela não pode contratar. Legal, esse tema do hard skill e soft skill, né? Exato. Acho que, esse tema é um tema legal da gente conversar, né? Porque hard skill, conhecer IA é uma hard skill. Exato. Mas a soft skill, capacidade de se relacionar com as pessoas, entender contexto, isso daí tá difícil, né? Você entende que mas aí acho que tem nesse caso, é um conflito maluco, né? Não, e nesse caso, mesmo a hard skill o cara não tem, porque se ele é júnior, se ele tá atrás de um estágio, ele não desenvolveu. E durante um tempo, aí é o desafio também das empresas investirem a médio e longo prazo.
porque durante o tempo você vai contratar um estagiário que vai entregar menos do que uma IA. Vamos imaginar que ele vai estagiar em copy. Né? Esse redator, ele, na fase dele de estagiário, os primeiros textos vão ser piores, muito piores do que um texto de um chat GPT. Claro. Do que a gente vê no LinkedIn, como o Alex colocou aqui. Né? Ele vai ser inferior. E mas até você mesmo precisa... para questionar a IA, né? Também. Você entendeu? Porque é senso crítico, né, gente? É isso. E isso também vem com a experiência, né? Vem com a vivência do profissional. Então, cara, mas é exatamente esse ponto, né? Que para mim, eu vejo como um fator que é complicador nesse processo. Porque como é que a gente efetivamente vai formar profissionais aonde esses profissionais já estão com dificuldade em entrar no mercado de trabalho? Digamos que assim, tudo bem, a gente tem, né, você tem um ponto positivo dessa galera que eles são digitais nativos, vamos dizer assim, né? Ou seja, já nasceram com a tecnologia e têm essa facilidade de interagir com a máquina. Porém, ainda não tem essa questão mesmo essa habilidade, né? Esse conhecimento profissional dentro daquela determinada área para direcionar de uma forma a máquina para que ela entregue um bom resultado. E acho que passa também por um momento em que você tem que fazer mesmo sem a máquina. Para você ser um bom redator, para você ser um bom diretor de fotografia, um bom diretor de arte, você precisa colocar a massa e fazer. Né? Então, as empresas vão precisar, se quiserem, lá na frente, terem as boas lideranças, como, né, o Alex falou, que a gente sempre vai precisar de lideranças. As empresas vão precisar investir nesse profissional, na formação dele. E aí entra um ponto também que eu gostaria de perguntar para vocês. A gente está nesse momento em que todo mundo, né, as grandes empresas, grandes profissionais já perceberam a importância da inteligência artificial. Para muitos, a importância de se atualizar em relação à inteligência artificial. Como vocês têm percebido o movimento das empresas para ajudar a equipe interna em desenvolvimento e capacitação para os seus profissionais se manterem relevantes diante desse cenário? Eu tenho visto ainda muita bateção de cabeça. Como a agenda de IA é uma agenda relativamente nova nas empresas, estou falando um pouco do meu conhecimento empírico aí, de empresas que são clientes, enfim, que eu trabalhei já. Como é uma agenda muito nova e uma agenda que envolve várias outras questões, por exemplo, tem uma agenda subjacente que é a agenda de dados. Que as empresas não estão enxergando essa agenda ainda, né? Ela é tão importante quanto a própria agenda de IA. Então, acho que tem muita bateção de cabeça, tem algumas coisas acontecendo boas, assim, mas eu vi um estudo recente do MIT dizendo que 95% dos projetos de IA estão falhando nas empresas na entrega de ROI, de resultado, né? O MIT está falando isso, não sou eu. Então acho que tem uma curva ainda de aprendizado encaminhando para a maturidade, né? De entender o que eu treino, quem eu treino, aonde que a agenda de inteligência é mais importante nas empresas hoje. Então acho que tá caminhando, mas tem muita bateção de cabeça ainda. E você, Mal? Eu fico meio entre a cruz e a espada, né? Porque eu vejo que de fato, eu não sei o quanto as empresas também estão dispostas a investir nessa galera, porque como você colocou, ainda tem uma bateção de cabeça, né? No sentido de, tipo, o profissional ainda não sabe aonde ele adquire informação. Tem uns que estão com medo no sentido de, se eu usar a IA de uma forma que é incorreta, ele não sabe se aquilo muda todo o escopo dele de trabalho, mas ao mesmo tempo ele também fica numa situação se sentindo pressionado para que ele, né, comece a entrar nesse novo universo, porque ele tem medo, efetivamente, de perder o seu emprego. Confesso que, assim, as pessoas com quem eu tenho conversado, eu vejo muita cobrança, então, assim, as empresas cobram, só que as empresas... Mas não treinam, né? As empresas cobram. Pouquíssimas empresas fornecem treinamento e capacitação. Elas cobram, mas deixam os profissionais à deriva. Não só pela falta de treinamento, mas também por não terem uma diretriz interna clara. Isso que eu ia falar. Quem é o comitê responsável por isso? Qual o plano de desenvolvimento, plano de cargos? Né? Onde que a gente imagina que seja importante os profissionais fazerem um upskilling? Onde talvez, o que talvez deixe de existir dentro dessa empresa, porque talvez não faça sentido, vai ser automatizado, enfim. Quais lideranças precisam despontar e onde? Qual é a ética da empresa de uso de inteligência artificial?
né? Tem um documento simples, acho que é da revista Wired, Uhum. que é a diretriz interna. Gente, quem for fazer qualquer coisa dentro da revista, pode gerar imagem com IA para quê? Para o quê? O texto, pode usar a IA em que momento? E na finalização do texto? Então, você precisa dar diretrizes e ter um direcionamento de compliance também. Quais são as regras dentro desta empresa para o uso da tecnologia? Esse ponto que você coloca, né, nessa coisa de compliance e diretriz, de fato, talvez o que a gente vê assim, algumas empresas meio que se preocupando inicialmente aqui no Brasil, são algumas multinacionais, que têm algumas diretrizes um pouco mais claras de processos, mas as empresas nacionais e das pessoas ao qual eu converso, não existe nenhuma. Ou seja, nem a companhia, muitas das vezes, ela não só não tem uma plataforma definida de uso, então isso fica meio que na mão de cada profissional, aonde, por exemplo, você usa o ChatGPT, ele usa o Claude e eu uso o Gemini, por exemplo. E isso também é um problema com os dados e as informações dessa companhia. Exato. E a partir do momento que você não tem essa diretriz, de repente você está colocando a companhia de uma forma geral em risco. Porque você não tem uma diretriz, você não sabe como passar isso para a galera, para que, olha, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, tá? Então é quase que você está abrindo a porta da tua empresa para o mundo e até aquela pessoa que está operando aquela LLM, ela não sabe se ela está colocando ou não em risco determinada informação. Acho que tem 2 pontos que vocês estão trazendo que são importantes, né? O que a Déia trouxe, o primeiro é entender como a IA se encaixa na estratégia. Uhum. Como a gente está vivendo um hype de IA, muita gente batendo cabeça para entender se a IA é meio ou ela é fim no meu produto ou no meu serviço. Então tem áreas a área de comunicação, enfim, é uma área que pode usar e abusar de IA. Mas tem outras áreas que ainda não tem uma agenda tão definida no uso de IA. Então, primeiro essa discussão tem que acontecer, né? A IA pra gente, nós enquanto organização que vende um produto X, um serviço Y, a gente vai usar IA para quê? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tem esse fenômeno que você fala, né? As pessoas usando isoladamente os seus perfis na LLM. Então, a Andrea tem um perfil no ChatGPT, ela usa, que é o perfil dela, não tem nada a ver com a empresa que ela trabalha. Você também tem outro perfil. A gente chama de Shadow IA, né? E às vezes a pessoa não tem noção e ela pode subir lá um deck de informação sensível da empresa. E não pode, né? Porque você está alimentando uma IA com dado sensível de uma empresa. A área de IT fica empolvorosa, né? Exato. Então tem toda uma questão aí, o guardrail institucional, legal, para isso não acontecer e não ter vazamento de informação sensível, né? Uhum. Então essas agendas são agendas de bateção de cabeça, porque é tudo muito novo. É aquela coisa, a galera começa a usar por si só e você não tem um posicionamento como implementar a IA, quer dizer, né, isso tá ainda muito nebuloso, vamos falar assim, para a grande maioria das empresas. Sim, bastante. Mas me deixa triste ver um pouco, acho que assim, a cobrança enquanto você deixa as pessoas à deriva, né? Eu acho que para você cobrar, você precisa pelo menos ou dar estrutura ou dar a direção para as pessoas, para os profissionais se desenvolverem. Eu acho que esse vai ser um movimento essencial. Até porque tem muito profissional já em cargos mais altos que conseguem pagar por um curso, pagar por uma capacitação, pagar por sua própria inteligência artificial, porque aí isso também é outro movimento. Eu não tenho visto com frequência, mas apareceu numa conversa que eu tive outro dia com o diretor de criação. A diferença de resultado entre o profissional que consegue pagar por boas ferramentas de IA e dentro da mesma equipe um outro profissional júnior que assim, o cara não tem grana, então mesmo para assinar uma plataforma mais acessível como o ChatGPT, para ele faz diferença. São $20 por mês, né? Ele não assina. E aí tem que ter o cartão de crédito e habilitado para compra no exterior, né? Exato. Então, ainda tem toda essa complexidade, às vezes, para a pessoa. E aí quem está na base usa a versão gratuita. E a diferença de entrega fica gigantesca. Sendo que, às vezes, não existe essa diferença entre os profissionais.
A diferença é pela tecnologia. Vou jogar uma pimenta nessa história aí, tá? Que aqui, como a gente falou, a gente veio para dar uma balada. Eu vi um termo ontem, não sei se vocês viram esse termo, que é o work slop, que é o profissional que usa uma IA. Às vezes ele tem que produzir um e-mail ou fazer um relatório bem elaborado, ele não tem tempo, ele joga na LLM o prompt, produz o conteúdo, seja um relatório de uma reunião ou um e-mail para a liderança da empresa, e aí o profissional que recebe esse material tem mais tempo de revisar, porque tem um monte de bobagem lá dentro. Então, quer dizer, pode estar bem acabado e bonito o relatório, mas não serviu para nada. Não serviu para nada. Então tem um pouco esse fenômeno também, né? De gente usando, tem lá o seu chat GPT, usa, mas está trazendo mais confusão na mesa do que esclarecendo as coisas. Isso aconteceu comigo esta semana num projeto. Como foi? Alex? Eu fui bombardeada, né, um profissional que foi ajudar no levantamento de dados com inteligência artificial. Eu fui bombardeada assim, de páginas criadas no Perplexity, dashboards criados no Gemini, no Claude, aqueles chats infinitos do chat GPT, que agora você só manda o link para a pessoa, né? E ela que lute. Ela que lute. E eu realmente, eu li tudo. Só que assim... E nem a pessoa tinha lido. A pessoa que fez um Não mandou. Deixa eu explicar. Olha só, olha o que aconteceu. A pessoa mandou, eu li, óbvio que li, leitura dinâmica, para entender o conteúdo de cada link ali. Perdi bastante tempo, li, e eu não consegui fazer a conexão com o projeto e com o que a gente estava tentando resolver no momento. A gente teve foi ter uma reunião de equipe, e eu sinalizei para a pessoa, olha, acho que é melhor você apresentar a pesquisa que você fez com inteligência artificial. Você não vai conseguir compartilhar tudo, porque era uma reunião de 1 hora, mas traz os highlights, o que você achar mais importante, você compartilha com a equipe. E aí o profissional preferiu não apresentar. E falou, por que será, realmente, né? eu fui dar uma olhada, acho que não vai contribuir tanto nesse momento, mas é um ponto, assim, agravado, né? Porque a gente vem da era da inteligência artificial, não, a gente vem nessa área da internet, em que o volume de informação disponível cresceu tanto que a gente não dá conta. E dá aquele nervosismo. Então, em qualquer projeto, é impossível você esgotar todos os dados secundários que estão disponíveis para serem pesquisados, né? Agora, com a inteligência artificial, a gente tem essa sensação de produzir informação, de produzir conhecimento. Mas, na verdade, não estamos. Pois você joga Porque um volume... quando você faz só um apanhado, não tem conhecimento ali. Joga um volume, a hora que mergulha, vê que não é. Você agora sabe que tem um termo para isso, que é esse termo, é o work slop, que é o desleixo no trabalho, né? O cara quer mascarar a incompetência dele fazendo um prompt bonito, criando um monte de página no Perplexity, e ele te deu um puta trabalho, né? Que você vai ter que checar, e você chegou à conclusão, talvez antes da tua reunião importante, de que você não ia conseguir usar. Ou seja, aí você joga a batata no colo nada dele, né? Então você apresenta aí. Ou seja, era a mesma coisa, de certa forma, que a galera acabava fazendo, principalmente a turminha na faculdade, né? Eu lembro isso que o pessoal comentava, né? Do Google. O cara saía copy, cola, tal, não sei o que, e as coisas não tinham sentido. Lembra disso? Mas na minha época da faculdade não tinha Google. Não, peraí, nem na minha. Mas beleza. Estamos entregando a idade aqui. Mas... Olava, pô, eu lembro, tinha até uns videozinhos, uns virais, a galera, né, que passava lá na coisa da formatura, obrigado Google, né, por ter passado de ano. Mas era isso, era o copy cola, né, pra poder fazer o trabalho. Só que agora tá mais fácil. Exato, porque o cara não, copy cola e faz isso aqui fazer sentido. Mas mesmo assim, às vezes não faz sentido. Não, e tem um bom envelopamento. Tem um bom envelopamento. Então, é incrível do estilo da escrita, do formato de apresentação. Então, o envelopamento é incrível. E o volume é gigantesco. É um pouco do que você falou. Então, produzir volume hoje é facílimo, é rápido. Agora, o trabalho que você dá para a pessoa do outro lado, né? E acho que isso tangencia muito outra discussão que eu queria trazer para cá, para a pauta, né? Boa. Que é a importância dos dados virarem decisões e boas decisões e os desafios que a gente tem no meio do caminho. Porque eu acho que dado, a gente tá de novo naquela falácia, dado é o novo petróleo, data-driven insights. Esse é outro meme também, né? Dado é o novo petróleo, né? Então, o dado tá aí disponível para quem quer, a rodo. Mas para mim o dado é petróleo, de novo, né? Para uma OpenAI,
para essas companhias que no fundo, tipo, beleza, né? O que ela fala assim, eu tenho a informação, né? Petróleo para ela, porque você vai lá e paga para poder usar a plataforma. Deu para você entender? Agora, de novo, o que você vai fazer com aquela informação. Esse é o ponto. Falei bobagem? Não, tá certo. Não, você tá zoando, você tá me olhando aqui. Eu tô olhando. Fala. É que eu discordo um pouco. Não tem problema, Não, então, por favor. No Mas sentido discorda em que... com mais contundência, né? É muito André, é muito claro. O Alex quer trazer seguidores. Não, ela de repente ela olha que assim... Toda reunião, quando eu fico muito calada, Não, quer trazer, o que exato. você acha? Ai, meu Deus, perguntaram o que eu acho, vou ter que dizer. Ela olha pra mim assim... Eu já falei assim, pronto. Ou eu falei merda. Fudeu, né? Ou tipo, ela não concorda, velho. Mas, vamos lá. Vamos lá, vamos pro debate. Se fosse na reunião online, eu discordava mais facilmente. Tá vendo? Tá com medo de se expor. Não, mas vou te falar qual que é o ponto, né? Porque você falou que acho que o dado é o novo petróleo. Óbvio que para as empresas que dependem disso, o dado é mais importante. Agora, para qualquer empresa, existem dados que são importantes. Só que nem todo mundo acordou para isso. Nós mesmos, aqui no podcast, olhar, nossa, quantos views, em que momento do vídeo a pessoa saiu. Então, a gente também precisa dos dados. O que eu percebo um pouco é a dificuldade, muitas vezes, das empresas de entenderem que dado é importante, qual dado é importante para mim, porque não é o mesmo dado que é importante para todo mundo. E outra questão não adianta só ter os dados e ficar ali com um monte de dados. Era a mesma coisa. Mas como é que eu tiro conhecimento daquele dado? Como é que eu transformo dado em informação, informação em conhecimento, e aí com conhecimento, aí eu vou conseguir tomar uma boa decisão. Exato. E minha decisão está fundamentada em dados, mas porque ele fez aquele caminho. Né? Não é só, sei lá, 70% dos profissionais que vão ser entrevistados no Aqui Podcast vêm de camisa escura. Então, só vamos convidar profissionais de camisa escura porque são bons profissionais para virem aqui. Percebe? Existe aí uma correlação. Mas eu fiz a inferência errada de conhecimento a partir do dado. Olha que perigoso. Mal tá preocupado, porque ele tá de preto. Eu já sabia, eu ia fazer essa pergunta, mas eu falei, não. Falei, tá, tudo bem, eu sei que ela tá querendo dar uma chapuletada, mas beleza, né? Ela deu com classe. Foi. Deu com classe. Essa agenda Só porque ela tá de amarelo. Tipo, ela tá, exatamente, né? Tá sobressaindo aí. Devia estar aqui no meio. Eu vinha de preto. Foi você e Camila que ficaram me atazanando. Eu não, é Camila. Com toda a direção fotográfica aqui do podcast. Mas essa pauta de dados, né, de transformar dado em ação, né, em tomada de decisão, essa é um pouco das dores dos clientes que eu trabalho e um pouco da minha área de conhecimento, né? Tenho mais de 25 anos de carreira só em inteligência. E o que você falou é a síntese do problema, né? Mas sempre foi, não foi, Alex? A gente sempre foi, né? Tem um monte de dado, as empresas... E, cara, dado pode ser o teu fluxo bancário da tua empresa, um dado simples, o quanto você vendeu na semana passada, quanto cresceu ou caiu sua venda de uma semana para outra. Tá? Mas o processo todo de você transformar esse dado numa tomada de decisão, numa inteligência de negócio que faça com que você cresça, como você falou, o exemplo, né? A gente precisa ver os views aqui, olhar o nosso engajamento nos canais aqui do Yaqui, no YouTube, etc. Você precisa olhar isso, e tem processo para fazer, tem técnica e tem método para fazer isso. E muita gente perde a mão e não consegue tomar decisão porque se perde. Primeiro, às vezes nem tem tanto dado, ou às vezes tem muito dado, acontece muito isso, né? A empresa tem um monte de dado, fala, eu compro um monte de dado, eu coleto um monte de dado, tá bom, mas o que você faz com isso? Não toma decisão. E você tem uma escadinha para que isso aconteça de maneira eficiente, né? Então, primeiro, uma visão de análise diagnóstica, que é olhar no teu retrovisor quanto eu vendi do mês passado. Tá. Depois, entender qual foi a causa. Por que você vendeu mais ou por que você vendeu menos? Depois, olhar para frente o que vai acontecer e o que eu preciso fazer, baseado nesse conhecimento do dado descritivo, do diagnóstico, da causa raiz, e muita gente emperra no diagnóstico. Não sabe fazer correlação de causa e efeito, e aí não consegue tomar decisão baseada em dados. Então, essa é um pouco da dificuldade da agenda de dados hoje,
E ela é tão importante ou mais importante, dependendo da maturidade da empresa, do que a própria agenda de IA. Porque é o dado que alimenta a IA. Seja um dado textual, e as LLMs bebem no dado fonte, em formato de texto, ou seja um dado numérico, matemático, né? E a LLM não é muito boa em matemática como ela é boa em texto. Isso é importante contextualizar também, né? Isso você falando de uma plataforma, das plataformas de uma maneira geral ou não? Cara, a dinâmica da LLM é probabilística em relação a texto. Então ela estudou todos os textos disponíveis na internet, e aí tem até uma questão também que a gente pode falar depois da ética de integridade intelectual, né, de propriedade intelectual, mas ela estudou todos os textos disponíveis abertos na internet e ela te dá uma resposta probabilística, né? O que vem depois da palavra casa? Ela vai montando a probabilidade. Quando vai para número, quando vai para quantitativo, é muito comum alucinação de IA, porque ela não é muito boa em número. Para que ela seja boa em número, você precisa ter uma base de dados estruturada. Se tiver muitos dados numéricos perdidos em diferentes bases de dados, ela não é muito boa em correlacionar esses dados e trazer um output que faça sentido. Então, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que, em alguns casos, a IA alucina em contas matemática básica, tipo 2 mais 2. Porque ela não é muito boa em número. Não significa que ela não vai se tornar boa, mas hoje ela não é muito boa em número, no geral, né? As LLMs, tá? Então, essa é uma outra agenda difícil quando a gente fala de dado quantitativo, numérico, aritmético. Você precisa ter uma estrutura de dados robusta, e aí é que muita empresa bate cabeça, porque não consegue estruturar a sua base de dados, seus data lakes, que a gente chama, para que a IA consiga ler num formato de tabela, como a gente conhece, e trazer os outputs necessários, né? Então, muita empresa batendo cabeça também em como é que eu conecto o meu dado de venda na loja, venda interna, margem, investimento de marketing, porque são bases de dados que estão separadas nas empresas. Sabia disso? Sabia disso. Mas sabe uma coisa também que não tenho resposta, tá? Mas me incomoda um pouco a visão. A gente olha muito para dado nesse lugar que o Alex comentou, né? Do dado que eu estou intencionalmente... planilha, assim, do dado que eu estou intencionalmente coletando, porque eu imagino que vai ter uma utilidade para mim, né? Relacionado a algum objetivo meu. Mas a gente nunca olha para dado como algo que está alicerçado nas pessoas. E aí, quando a gente olha para o negócio de comunicação especificamente, esse é um grande problema que eu vejo. Que normalmente nas estruturas das agências, os dados, as informações estão nas pessoas. Então, por exemplo... O que você quer dizer com dados nas pessoas? Uma diretora de atendimento que atende um cliente durante 7 anos naquela agência. Ela vai embora. Ela leva as informações vão com ela. Porque aquilo não está organizado, tangibilizado, histórico daquele cliente, de aprovações, de mudanças, de perfil, né? Então, os profissionais têm muita informação e, via de regra, as empresas não têm uma estrutura... Elas se perdem. Uma estrutura para disponibilizar essa informação para os outros colaboradores. Sim. No cenário de comunicação isso é bem comum, é o que você colocou. É um desperdício de tempo, consequentemente financeiro. E ainda mais hoje, que a gente tem uma troca absurda de pessoas dentro das companhias. Isso, ambos os lados, tanto cliente quanto fornecedor. Por isso me chama a atenção, por exemplo, agências como a do Rafa Borges, que a gente conversou. Porque ele criou uma agência, tem uma inteligência artificial própria, né? Então ele desenvolveu um modelo de LLM, usado internamente, mas também usado pelo cliente. Porque aí eu tenho um repositório que guarda esses dados, aprende com todos esses dados, essas informações e interações, e quando as pessoas saem, aquele conhecimento não se perde. Então, mas essa dor que vocês estão trazendo é a dor de governança de dados, que é a agenda de dados, que é uma agenda subjacente à IA. Então, esse caso é clássico, né, do
o profissional de venda que leva o caderninho dele junto com ele quando ele sai da empresa. Tem que estar no caderninho ou tem que estar no sistema de CRM da empresa? Tem que estar no CRM. O dado não é dele. O dado é da empresa que ele trabalha. A não ser que ele seja o dono da empresa, né? Mas, via de regra, o dado é da empresa. Então, a empresa tem que olhar quais são os dados críticos, entender as avenidas e organizar isso para que ela não perca se o profissional sai da empresa, né? Agora, uma dúvida, Alex, porque quando eu olho para esse contexto, né, um dos grandes desafios é como é que eu organizo dados qualitativos? Porque as informações, acho que assim, mais ricas que a gente tem muitas vezes internamente na agência é também, eu tenho um cliente que é uma empresa, mas eu tenho dentro dessa empresa uma pessoa que lidera o projeto. E aquela pessoa, ela tem um perfil. Ela é mais ousada ou ela é menos ousada? Ela vai se alinhar à marca e à empresa, mas ela também vai imprimir um pouco da visão dela. Qual que é o tipo de participação dela nos projetos? Ela gosta de participar mais ou menos? A agência anda com maior autonomia e quando estiver pronta apresenta para ela. Então tem muito dado que ele é qualitativo. Como que a gente pode, ou como que as empresas fazem, porque eu não tenho uma resposta, mas pode ser que já exista, como organizar esses dados qualitativos para que eles sejam acionáveis? Essa é uma pergunta boa. É mais fácil fazer isso com dado qualitativo do que quantitativo usando as LLMs hoje do jeito que elas estão programadas, né? Então, por exemplo, você tem lá a tua política de recursos humanos, tá? A política de recursos humanos é um documento escrito, né? Enfim, formato texto. Você treina IA e você pode colocar um chatbot, o funcionário faz uma pergunta: como é que funciona o reembolso de despesa de viagem? E o chatbot, que já foi treinado pela política de recursos humanos, cospe isso. Então, de alguma forma, o Quali, como o LLM trabalha com texto, é muito mais fácil de fazer, simples de fazer, rápido de fazer. A dificuldade maior é no Quant. E o Quant geralmente são coletas de dados e bases de dados que estão espalhadas na organização. E aí é que vem a dificuldade. Então, respondendo a tua pergunta de forma direta, organiza os dados Quali de uma maneira inteligível, treina a IA e programa os outputs via chatbot ou agora, para isso também precisa ter uma IA da empresa, né? Ou a assinatura do plano da empresa, né? Mas tá muito acessível hoje, né? Dá pra você... Tem muita gente fazendo isso, muita empresa fazendo isso. Tá bem acessível você criar uma IA da empresa que bebe dos motores das LLMs. Então, às vezes você escolhe lá, quero que agora você use o Gemini. Nessa resposta você vai usar o GPT. Então, hoje isso tá mais fácil de se resolver. A dificuldade grande que eu tenho visto é Quant. É dado espalhado, é dado sem contexto, é dado que não está organizado e não está harmonizado. Né? Eu vou pular aqui, porque a gente tem como tema, é algo que tem alugado um triplex na minha cabeça. Eu quero compartilhar com vocês esse meu incômodo, que é quando a gente olha para a previsão de dados, né? A tal da análise preditiva de dados com inteligência artificial. Eu fiz um cruzamento, né, de situações de 2 livros diferentes que me marcaram muito. E é desse cruzamento que vem a inquietação. Então, eu vou trazer um pouco de contexto para vocês. Eu gosto muito do Dan Ariely, que é um pesquisador de economia comportamental. Tem um livro dele que eu amo, que chama Previsivelmente Irracional. Ele mostra como nós, humanos, somos irracionais, principalmente em nossas decisões do que compramos e como avaliamos o que compramos, né? Já falei aqui várias vezes, né, Val? E cada temporada, pelo menos uma vez, eu cito este livro do Dan Ariely. Não é. Não? O que é? Não é. É que quando você falou, né, de como... Aí eu me enxergando dentro dessa fala. Ela deu uma indireta, né? Deu uma indireta. Meu, de novo, cara. Desculpa, não foi minha intenção. Não. Mas essa é a pesquisa dele, né? E ele mostra como... sei lá, o preço do remédio interfere na avaliação que a gente faz de um medicamento e não deveria. Sim. E a gente, quando é perguntado antes de expor nosso comportamento, a gente fala que prefere uma coisa e quando tá lá em campo fazendo a compra é outra, enfim. Esquece. Então somos seres irracionais. Sim. E aí tem um outro, tempos depois, né? Li o livro AI Superpowers, do Kei-Fu Lee, um chinês, em que ele traz toda a visão de ecossistema de inteligência artificial na China e um contraponto com os Estados Unidos.
E aí no livro dele ele fala do caso de uma empresa chinesa que chama Smart Finance. É uma empresa que faz empréstimos, né, na China. E o que essa empresa fez? Em vez de só coletar dados... Empréstimos pessoais, é isso. Empréstimos pessoais. Então, em vez de só coletar dados que são diretamente correlacionados para medir o comportamento financeiro de uma pessoa e definir se faria um empréstimo ou não, como, por exemplo, fazer um empréstimo para o Alex. Então, quero saber, poxa, quanto é que ele ganha? Vai ter condições de me pagar ou não? Quanto que ele tem na conta? Ele tem investimento, saldo no vermelho, o nome dele já foi para o Serasa ou não? A empresa coleta todos esses dados, mas ela pega dados... Como é que ele chama, gente? Ele fala o nomezinho. Variáveis fracas, pronto, é como ele chama. E quais são as variáveis fracas? Essa empresa coleta... Qual que foi a velocidade com que você digitou a tua data de nascimento na plataforma, quando você fez o login para pedir empréstimo? Quanto de bateria tinha no seu celular quando você fez o empréstimo? Pediu o empréstimo? Que dia da semana e que horas você pediu o empréstimo? E aí o que eles descobriram foi que essas milhares de variáveis fracas são mais importantes na definição do perfil de para quem você deve ou não fazer o empréstimo, qual que é o perfil de um bom pagador ou não, do que as variáveis que normalmente a gente correlaciona. Com a bateria cheia ou fraca, esse cara é bom ou mau pagador? Exatamente. Não, aí no livro ele não conta. Senão vai entregar o ouro, né? Vai entregar o ouro lá. Não deve ser isolado. Smart assim, Finance. Deve ser uma conjunção é um contexto. São muitos dados. Não, então, mas eu queria saber se, tipo, agora, a bateria tá fraca. Carrega meu celular aí, né? Agora, qual que é o meu incômodo? Sabendo que somos previsivelmente irracionais... Diante desse fenômeno, o que acontece? A gente consegue, a empresa agora consegue ter uma melhor precisão na previsão que faz. É ótimo para eles, vão ter lucros. Mas, assim, o quanto é confiável eu prever o que eu não consigo compreender e explicar? Porque você consegue prever que, vou chutar aqui, né, como se fosse só uma variável, se... Quem tem acima de 70% de bateria quando faz um empréstimo, solicita um empréstimo, a probabilidade de pagar, sei lá, dobra, triplica. Mas por quê? Porque a gente não consegue explicar o comportamento humano, visto que somos seres previsivelmente irracionais. Eu estou com esse incômodo dentro de mim. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês a respeito. Você não sabia? Não? Então eu vou explicar. Explica, por favor. Já que, supostamente, esse profissional... Esse profissional não, essa pessoa que carrega a bateria, tá? Ele é mais organizado, né? Então, supostamente... Não, nesse caso, ela não quer saber? Não queria entregar... Não, mas eu fiz um exemplo. Tá. Minha questão eu tenho uma variável que é uma variável fraca, que é a velocidade de digitação. E eu não consigo explicar. Então, hoje a gente está diante dos dados, de uma situação que, assim... Mas a IA consegue você quer explicar isso? Por que você está tão obcecada que isso na me explicação? incomoda? Porque para ela não tem lógica. Exatamente. Encolher esse dado, por mais que ele seja relevante, né, na decisão, ela não vou falar o que discorda. me incomoda. Não vou falar o que me incomoda. Colher o dado para a empresa é bom. E vai dar mais lucro, porque eles vão fazer empréstimos mais assertivos. Beleza, tá lindo. Então, existe um motivo para aquilo e existe uma vantagem para aquilo nessa análise preditiva. Tá ótimo, tá funcionando, maravilha. Mas o que me incomoda é eu não conseguir entender. A gente se contentar com simplesmente prever e a gente não questionar o porquê. A gente não tem um interesse em saber. Eu acho que assim, o mundo é complexo, essa correlação e essas análises de causa e efeito são complexas. Provavelmente o algoritmo fez essa análise olhando um histórico, achou uma correlação, testou essa correlação, viu que ela é verdadeira e chegou a essa conclusão. A gente... Se faz sentido ou não aí. Se faz sentido do ponto de vista lógico. A gente tem um estresse cognitivo de entender isso mesmo. Acho que a nossa mente não consegue explicar isso de maneira racional.
Mas tem ciência por trás, né? Esse é meu ponto. O que eu não entendi é por que você está tão obcecada em explicar isso, em compreender isso de uma maneira mais racional. Porque me incomoda. A gente, por exemplo, tem algoritmos que estão definindo a nossa vida e aí a gente não consegue saber de que forma os nossos comportamentos e quais comportamentos estão definindo onde a gente vai chegar. Porque é um pouco isso. Também me levanta a lebre que é assim, quantidade vence qualidade sempre. Porque é isso que esse movimento está mostrando. Quanto mais dado, por mais que o dado pareça ruim, ele vai te dar um poder de predição melhor. Ruim não no sentido de ser um dado sujo, sem tratamento, né? Mas é um dado fraco. Quanto maior volume, melhor do que profundidade. Então, quanto mais informação fraca e superficial você tiver, por exemplo, do teu consumidor, isso vai te levar a uma predição melhor do que você sentar com o teu consumidor e conversar com ele. É que nem sempre o que o consumidor fala, ele faz, né? Isso é uma máxima importante também, né? Porque o inconsciente, né, é o que dita, no final do dia, o comportamento dele. A gente pode levar isso para uma discussão de navegação no TikTok ou no Instagram, né? A velocidade com que você passa o feed, aonde você para. Então, não necessariamente você precisa dar like em alguma coisa, mas a maneira como você navega no feed já dá subsídio para a Meta te impulsionar. Então, para mim isso está dentro de uma análise comportamental. Sim, porque é de economia comportamental. Você entendeu? É a mesma coisa. Lembra daquele aquele autor Pierre Well, Um Corpo Fala? Tá? Total. É a mesma história, né? Aquela questão de como você se projeta, de como é que você faz. De repente, aqui, eu cruzo a perna aqui, isso aqui quer dizer alguma coisa, sabia? Então, O que talvez... quer dizer isso? Não sei, mas quer dizer. Eu quero saber se a eu pessoa não lembro, que ler o não... livro de novo. A da esquerda é um significado, a da direita é outro. Deve ser, então. Eu quero saber a pessoa que não amarra o tênis, quando vai apresentar o podcast, o que é que isso quer dizer? Ela vai conseguir um empréstimo ou não no banco? É uma coisa mais Talvez descolada. Não, mas eu sou descolado. É descolado. Ou eu quero parecer que eu sou descolado. Primeiro que esse entende? tênis custa uma grana. Não, cara. Fala isso, que senão... Bom, pra mim acho que tá dentro dessa coisa comportamental, porque muitas das vezes é isso, né? Você fala uma coisa e você faz outra. Ou seja, as tuas ações acabam te entregando ou acabam dizendo outra coisa dentro daquilo que você quer parecer. E aí isso é uma das coisas que começaram a buscar, porque efetivamente a hora que você tá pegando aqui o empréstimo para saber se você tá rachando o bico, falando, agora eu vou dar o golpe nesse negócio aqui. Ou não, você tá desesperado porque você tá precisando da grana e você é um cara que vai pagar e tal. Quanto tempo faz que você tem uma conta no Instagram, Maurício? Desde o ano que surgiu o Instagram. Cara, enfim, faz mais de 10 anos, né? Eu tenho o mesmo tempo que o Instagram existe, eu tenho a conta. Imagina, os caras têm todo o teu histórico de navegação, todo o teu modelo de navegação no feed do Instagram. Porque eu dou like, porque eu não dou like. O like é o de menos, né? Eles conhecem muito mais sobre você do que você mesmo. Claro. No final do dia é isso que acontece, né? Claro. Por isso que a gente fica vidrado nas mídias sociais, né? Ele sabe que ele me joga, a gente olha o feed e fala, não é possível, você não consegue sair, você entra naquele loop infinito. Porque eles já te conhecem, eles sabem o que vai engajar. Pior agora com o TikTok, né? Eu não gosto Eu não uso o TikTok. Eu também não, eu não gosto da me incomoda agora até saber o que o povo botando música em foto no Instagram. Gente, que raiva que me dá. Vocês botam foto? Não coloquem, por favor, música em foto do Instagram. A gente faz isso, Mal? A gente faz isso. A gente faz isso. Mas qual que é o problema de botar música no Instagram? Porque ela não gosta. Me incomoda. Ela incomoda. Se eu tô vendo foto, gente, é porque eu não quero barulho na minha cabeça, na minha vida. Entendi. Aí você chega lá na foto, um carrossel, 7 imagens, tem que ficar ouvindo música ruim. Se a música é boa, tudo bem, mas se a música é ruim... Então, mas é bom pra você, é ruim pra ele, ou vice-versa, né? Não, a gente tangenciou aqui a discussão, agora, né, que o Alex trouxe essa perspectiva da quantidade de dados que a Meta tem da gente, um pouco. Uso de dados, né? A gente tem aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, que em tese deveria nos proteger, porque é a lei que define como que as empresas devem coletar dados, sempre com consentimento do usuário, como armazenar, tratar esses dados e principalmente que esses dados não podem ser cedidos, vendidos, né? Se a gente... Sem o nosso consentimento. Exatamente. Na prática,
Não a é gente o que nunca acontece. vê isso acontecer. Gente, quantos vazamentos de dados a gente teve de instituições financeiras nos últimos 3 ou 4 anos? Cara, A cada semestre tem um vazamento isso. grande de dados. não, o exemplo é o quantas ligações você recebe, cara. De alguém querendo te vender algo, telemarketing. de Eu não atendo mais golpe. telefone, faz tempo. Gente, Você não ó, tem mais telefone? Não atendo, desculpa. eu não atendo. eu outro dia recebi. Nossa, agora eu tô na dúvida se foi telefone ou se foi e-mail. Mas assim, me chocou. Foi. Uma pessoa entrou em contato comigo oferecendo seguro-saúde. A pessoa sabia o seguro de saúde que eu tinha, quanto eu pagava. E quantas pessoas da minha família estavam nesse seguro. Tá vendo? E já tinha feito cotação de outros pra me mostrar o Sim, quanto era mais te barato. mostrando mais barato. E é assim, Vazamento. depois disso eu decidi mudar de seguro, mas eu não fiz com esse profissional. Eu falei, gente, que medo, né? Não vou fazer Sim. com essa pessoa que tá sendo antiética a esse ponto. E eu ia comentar que acho que a gente tem dois movimentos, né? De vazamentos, de empresas passando esses dados adiante, mas também, muitas vezes, as iscas, né? Como se fossem uns clickbaits. Internet grátis. Agora você tem que dizer que você me dá seus dados. A gente vê muito também, você quer participar da live, do curso, quer receber esse conteúdo? Dê-me seus dados. E a gente, pelo imediatismo, por querer algo muito rapidamente, a gente, sei lá, dou tudo. A gente troca por uma bala, né? Não, uma bala é muito. Uma balinha é muito que dá, né? Pra você botar na boca e Nem saborear. isso não, né? Não, é igual aquela coisa, baixe aqui o meu e-book. Tudo bem, mas é uma estratégia tudo bem de nada, captura, velho. Pelo né? amor de Deus. Velho. Ó, agora Eu eu acho vou que já deu conectar. isso, vai. Eu trouxe Mas um você já dado. tá ciente de que se você vai baixar o e-book, você vai ter que dar o seu nome, seu e-mail, seu telefone. Puta que lá, merda. Agora. Você quer o e-book? Pô, Não, eu não quero. Então não pega. Eu não não é de quero, graça. velho. É assim, as pessoas dizem que é de graça. Não é de graça. Nunca É é de em graça, troca Em troca. do seu e-mail. Gente, mas a gente tá falando do tudo Instagram, bem. do TikTok, é de graça, né? De graça não. Não é de graça. É o seu dado que tá lá. mas Claro. É o teu dado, a tua questão comportamental. Tudo, né? É o famoso não existe almoço grátis. Exato. Eu trouxe um dado do MIT. Alex, você comentou da quantidade de vazamentos. Então, segundo o MIT, os vazamentos de dados aumentaram 493% no Brasil. Eu só esqueci de botar aqui o recorte de ano. Se não me engano, é esse ano. 493%. Exatamente. Bizarro, né? Nós temos um caso que nos mostra que existe assim, uma luz no fim do túnel, né? Que é um caso da Cyrela. Não é novo, é de 2018. A Cyrela foi a primeira empresa brasileira a ser condenada por vazamento de dados tratados com LGPD. Como isso... Por isso que um monte de corretor fica me ligando. É verdade. É real. Tá vendo? Como aconteceu? O cliente comprou o apartamento e depois ele começou a receber ligações de instituições financeiras, de empresas se oferecendo para fazer decoração. E ele entrou com um processo na justiça. Ele recebeu indenização de R$10 mil. Agora imagina se você recebesse R$10 mil por cada ligação, por cada e-mail não autorizado e, agora o que mais acontece comigo, por cada mensagem no WhatsApp não autorizada que você recebe de empresas. Eu não precisava mais nem apresentar podcast. Mas essa briga, acho que é uma briga meio perdida, não, gente? De receber mensagem no WhatsApp, ligação, a gente não vai conseguir. Isso é de menos. O que me incomoda mais é o meu dado cair na mão de um estelionatário que vai tentar me passar um golpe. Mas, claro. De novo, né? O que mais a gente recebe? É o fulano do banco que você não tem conta, a compra que você fez numa loja tal, que você... Pô, isso é direto, Nossa, né? SMS de banco demais, né? Não, isso é para autorizar a compra, uma compra indevida com seu cartão. E é aquela coisa, o volume é tão grande que, por exemplo, tá? Spam. Beleza, se o teu e-mail é uma coisa que tá contaminada e você me mandou um e-mail, puta, cara, esquece. Mas você já viu agora que tem a parte de anúncios do e-mail? Eu tô incomodada com isso agora no Gmail. Que é o anúncio do e-mail? Vou pegar aqui o gancho na fala do Alex, né? Que você comentou do que é que a gente faz, né? Um pouco normatizando isso. Eu sou brasileira, eu não desisto nunca. Então, todas as mensagens indevidas que eu recebo no WhatsApp, eu bloqueio, eu denuncio. Todos os spams que eu recebo, eu bloqueio, eu denuncio. Mas você denuncia onde? O WhatsApp tem o botãozinho Denunciar, né? de denunciar, bloquear e denunciar. Não, tá. Não. Todas as ligações que eu você tava recebo, que são spams, eu bloqueio. Sim, eu faço isso. E agora no e-mail que eu percebi, vou lá no spam, tem aquela ferramentinha que você clica em cima e ele seleciona todas abaixo, né?
Quando você faz isso, tem algumas que ele não seleciona. E quando eu vou em denunciar spam, aparece uma mensagem diferente dentro do Gmail. Isso é de um anunciante, então você pode bloquear para não receber mais e-mail daquele anunciante. Daquele cara que tá disparando. Mas você vai receber de outros similares. Porque isso é o quê? O cara comprou provavelmente a base dentro do Google, né? É um serviço lá do Gmail. Não existe almoço grátis, também não existe mais Gmail grátis. Agora temos publicidade dentro da caixa de spam do Gmail. Porque pra mim, assim, meu e-mail muito antigo e é aquela loucura. Eu devo receber, assim, 500 e-mails de spam por dia. Eu também, mas eu já entreguei as pontas. Não, eu também. Eu não vejo, aquela pastinha, né, que é a pastinha do spam. Pra mim, aquilo é o seguinte, eu deleto. Se o teu e-mail caiu lá, eu não tenho mais o que fazer. Ferrou, porque eu lembro uma época que eu ficava olhando essas coisas pra poder ver, de repente a Andréia me mandou um e-mail, caiu lá na pasta de spam. Eu desencanei, porque chegava, às vezes eu perdia meia hora, 1 hora por dia olhando isso. Então não dá mais, quer dizer, sabe? E isso é tão antigo quanto na época que a gente recebia aquela coisa de carta, na mala de propaganda, direta. mala direta, cara. Lembra? A caixa do correio ficava cheia. Aliás, isso tá voltando, viu? Mala direta física? É? Tá. Eu não recebo, não. A minha caixinha do correio tá começando. Acho que eu É porque é casa. Será que é porque é casa? É isso. É isso. O porteiro faz a triagem já. O porteiro acho que deve tirar. A minha caixinha do correio Não, ou nem recebe, porque o porteiro tem que sair da casinha dele e lá pegar a correspondência. Muda pra um prédio, mal. Não quis causar, né, agora, essa altura do campeonato, no final do podcast. Alex, obrigada por ter vindo participar desse episódio em formato diferente, descontraído. Legal, né? Esse bate-bola aqui, né? Bem descontraído, papo mesmo, gostei, bem legal. Eu sou fã do podcast, já falei pra vocês isso. Boa. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada. A gente tem nessa temporada um ritual novo, em que cada convidado deixa uma pergunta para o próximo. Fiquei sabendo. Pergunta surpresa. Pergunta surpresa. Pergunta Kinder Ovo. E que aí não necessariamente tem a ver bomba, com... né? Bomba. E que não necessariamente tem a ver com o tema que falamos aqui, total. né? Se eu souber responder, eu respondo. A pergunta que deixaram para você é: quando você morrer, o que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide? Puta que lá merda. Caraca. Mórbida, né? Não, mas eu sei. Eu sei o que eu quero na minha. Não, mas pera. Não, é que eu não... Eu não sei como essas perguntas caem. Pô, mas não tem nada a ver com IA essa pergunta. Não sei, mas foi algum convidado que deixou esse negócio aí, cara. Mas quem beleza. Foi não sei. A gente não tem vazamento de dados aqui. Como é que chama essa? Como é que não tem vazamento de dados. Como é que fala? LGPD. A gente segue a risca. Então pode se inscrever no canal que não vai chegar spam pra você, tá? É seguro. O que vai estar na minha lápide? Como é que chama? Não, o que você gostaria. O que eu gostaria que tivesse na minha lápide? Aqui jaz. Botou pra fuder. Muito bom. Aqui jaz, Alex. Botou pra fuder. Ai, meu Deus. Muito obrigada, Valeu, Alex. Obrigada a você que ficou em casa acompanhando a gente até o final desse episódio. Quero agradecer também toda a equipe do Estúdio 1338, em especial Camila Guiar e Alessandra Akemi, que nos deixam aqui, né, enquadrados, em alto e bom som. E agradecer nossos apoiadores. Exato. Up & Gas, o jeito inteligente de se hidratar. Primeiro... Gente, esqueci já, ó. Primeiro isotônico bonito, gaseificado. Up & Gas, te dá um gás. Legal. Estamos hoje tomando de maracujá. Eu experimentei, muito bom, hein? Parabéns, patrocinador. Agradecer também Belecave. Belecave, com os vinhos da região do Velho Mundo, né? A gente vai abrir isso aqui agora? Vamos abrir? Vamos, já ficar doidão logo cedo. 10 horas da manhã. E agradecer a Artesania Choripães. Com os melhores cortes de carnes da região dos Pampas, né? A gente não pode falar, não é só argentino, só gaúcho, né? E se você gostou desse episódio, não esquece de dar aquele joinha pra gente e se inscrever no canal para que mais conteúdo chegue para você. Meu muito obrigado e até mais. Até.